Estamos no ar, então. Pessoal, eu, na verdade, gostaria de iniciar a aula de hoje perguntando se vocês tiveram algum problema em acompanhar o material extra, né? No caso aí, uma revisão de fenômenos de transporte, se vocês tiveram algum problema em acompanhar, se existe alguma dúvida, para que eu possa trabalhar um pouquinho esse tema, caso exista alguma necessidade. Então, é mais um retorno aí de vocês em relação a onde vocês estão, né, dentro dessa revisão. Dúvidas, mistério, encontrar alguma feitiçaria, Harry Potter? Todo mundo feliz? Me bota pelo menos. Posso falar? Então, eu consegui ler até o terceiro módulo, que é o de Teorema de Transporte. Aparentemente bateu muito bem com o que eu tinha visto em Mecânica dos Fluidos. Na verdade, até eu quero agradecer, porque muitas coisas que eu não tinha entendido em Mecânica dos Fluidos, eu consegui entender na videoaula. O feedback, acho que eu poderia dar é que, às vezes, o áudio do fundo, pelo menos no primeiro módulo, estava sobressaindo muito. Então, por exemplo, no primeiro módulo eu tive que pausar 4 vezes, pausando, tentando entender o que estava vendo, porque a música ao mesmo tempo estava conflitindo com a minha mente, mesmo tendo tudo anotado. Então, eu sei. acho que foi... Os primeiros módulos, fui eu aprendendo a ser um youtuber, né? Quer dizer, eu não sou youtuber porra nenhuma, mas foi uma adaptação. E depois eu fui tentando acertar. Os primeiros módulos eu sei que não está tão bom, tá? Mas depois eu acho que ficou mais razoável. Então... Do segundo já deu para entender rapidamente o que estava falando, o que estava se abordando. O segundo e o terceiro já consegui entender rapidamente. Não precisei nem pausar. Não conseguia ver o vídeo. Eu mudei a estratégia, né, de passar. Agradeço, tá, o teu feedback. Curta o vídeo, compartilhe essas paradas, né? Pode deixar que eu compartilhe, só que depois eu sou uma pessoa que sou um pouco blogueira, acabo compartilhando e vai parar não sei nem aonde. Tá, é mais para se alguém quiser, alguém puder. Tá, tem gente que ainda não pegou, né, o módulo de teoremas de transporte. Talvez a gente entre aqui na aplicação dele e vão ter momentos em que eu vou chegar e vou dizer, olha, isso daqui é teorema de transporte. E talvez não fique tão claro agora, mas quando olhar a dedução do teorema de transporte, pode ser que clareie um pouco. E caso não fique tão claro, traz para a aula que a gente vai discutir. Tá? Isso se a gente chegar hoje a entrar nesse tema. Então, pergunto se tem algum tópico, não importa nem se é uma questão de, puxa, eu vim em fenômenos, não entendi lá, ou seja, McFlu Transcal, e queria entender um pouco melhor, ou seja, para a gente se alinhar, para ver se ficou alguma coisa para trás, ou a gente pode já pegar a massa e iniciar. Não há problema nenhum, tá? Se tiver que parar um pouquinho para a gente discutir algo do passado. Tá, eu vi que o pessoal vai correr atrás aí no final de semana, tá tudo bem, tranquilo. Só quero saber se o pessoal que assistiu, se sobrou alguma coisa. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 3, 4, 5. Não? Então tá. Então, vou pegar e continuar o assunto que a gente... tá, beleza. Tudo bem, final de semana tá quase aí. Então depois vocês dão uma olhada lá. Eu vou, então, continuar o preparo das nossas notas de aula e eu vou agora compartilhar minha tela.
Beleza. Então, eu acredito que todo mundo tem o material aí, né? Deve estar vendo o que está na tela. E a gente vai continuar o assunto. Na verdade, a gente iniciou uma merrequinha, né? A gente falou sobre a questão da visão do que é um fluido no conceito de transferência de massa. E isso daí, no fundo, é uma forma da gente visualizar que existem substâncias que são puras e substâncias que têm mais de um componente, mais de uma espécie química. E a gente vai dar um tratamento a esse tipo de substância. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar, dentro dessa estrutura aqui, lembrando que podemos ter misturas multicomponentes, é como quantificar. Tá? Então, nessa ideia, a gente precisa agora colocar na jogada maneiras de quantificar, de caracterizar a quantidade de uma determinada espécie química. Então, a nossa proposta agora vai partir da análise de diferentes formas de caracterizar. E o que eu estou buscando é essa palavra aqui, quantidade. De espécies químicas. Beleza. Então, eu estou falando de quantidade. Existem várias maneiras de fazer isso. Tá? Vocês até já aprenderam, já tem bastante tempo, mas vocês vêm usando sempre. E eu vou trazer duas formas, elas são, digamos assim, as mais aplicadas, que são as medidas mássicas e as medidas molares. Mas você pode, sem problema algum, seguindo o mesmo princípio que eu vou apresentar aqui para vocês, utilizar medidas volumétricas, ao invés de ser molar, pode ser molal. Então, tem várias maneiras de você representar essas medidas, essas quantificações de espécie química, e todas elas são interconvertíveis. Então, eu gostaria de começar esse assunto apresentando a vocês a minha definição, na verdade não é a minha definição, é a forma como eu escrevo, tá? As letrinhas que eu utilizo, a minha nomenclatura para o que a gente vai chamar de medidas. Vamos escrever assim. Deixa eu abrir aqui. Ué. A pessoa conseguiu entrar? Sumiu a telinha da pessoa entrando. Essa telinha aparece para vocês quando alguém tenta entrar na sala? Não? Então, espero que a pessoa tenha... Tomara que a pessoa tenha conseguido, porque a telinha sumiu do pedido. Bem, vamos lá. Bem, então a gente tem que estar olhando agora o que a gente chama de medidas mássicas. E nesse âmbito, eu vou começar com uma forma que é bastante usual, que é o que a gente chama de massa específica parcial. E ela tem um nome muito legal, porque eu sempre posso chamar também de concentração máxima.
E eu vou chamar ela, vou usar a letrinha, de massa específica, só que eu vou associar ela a um índice A. E, portanto, está referente à espécie química A. E quais são as unidades desse indivíduo aqui? Bem, esse cara é a massa da espécie química A dividido pelo volume total de mistura. E essa daqui é a primeira forma que a gente tem, é a primeira definição de concentração. Mas eu posso trabalhar também com um formato um pouquinho diferente, também vocês já viram, não é novidade para vocês, que é o que a gente chama de fração mássica. Fração mássica, aqui para mim, eu vou utilizar um ômega A, e a definição das unidades desse moço é massa da espécie química por massa total da mistura. E note que, obviamente, tá, vocês sabem disso, eu sei que sabem, esse cara daqui, ele é adimensional, tá? Porque é massa por massa. Algumas vezes, tá, o pessoal se perde um pouquinho, é adimensional, beleza, mas é massa de uma determinada espécie química dividido pela massa total. Uma característica que a gente pode tirar da fração mássica, e isso daí é extremamente conveniente em diferentes situações, é que esse cara daqui, eu posso trabalhar em torno de alguns limites, entre 0 e 1. E isso é muito bom. Tá? Tira, assim, às vezes, a gente do sufoco em determinadas situações, porque eu lembro que eu sempre posso trabalhar com N menos uma espécies químicas no meu problema. Isso traz também algumas relações. Eu vou chamar aqui, então, as relações mássicas. Bem, quais são essas relações mássicas? A primeira, que vocês conhecem, eu tenho certeza absoluta, é que o somatório das frações mássicas necessariamente tem que dar 1. Beleza. A outra coisa, quando a gente trabalha com as medidas mássicas, e isso é muito interessante, é que a massa específica da mistura, ela é o somatório das concentrações mássicas das espécies químicas. Pô, cara, peraí. Esse Rho que está aqui é aquele mesmo de McFlu? É ele. É ele. Essa daqui é a concentração mássica média de mistura, também chamada de densidade. Então, essa daqui é aquela que vocês já trabalharam. Então, note como dá para brincar com o que a gente já viu no passado. E uma outra coisa que é interessante também para a gente poder trabalhar é que eu sempre consigo obter a concentração mássica da espécie química utilizando a sua fração multiplicada pela concentração média mássica. Até aqui, mistérios? Acho que não. Acho que está tranquilo. Todo mundo ainda com um sorriso no rosto, apesar das câmeras desligadas. Bem, então a gente viu aqui as relações mássicas, as medidas mássicas, mas ainda tem, desgraça, volto, ainda tem, não sei o que é aquele cara. Eita, tá difícil hoje, hein?
ou teve difícil sempre e eu nunca percebi. Então tem também as medidas molares. Bem, para a medida molar, eu vou usar a letrinha que, na verdade, a gente já está acostumado. Eu vou chamar concentração molar. Czinho, com índicezinho A. Tá? E as unidades, quantidade de substância, número de mols, da espécie química A, dividido pelo volume total da mistura. Nesse momento, acabou a minha folha. E eu vou abrir mais uma. Eu vou definir aqui a concentração molar total da mistura. Não tem a massa específica, né, da mistura? Pois bem, tem também a concentração molar total, que eu vou chamar de C. Tá? Esse é um ponto extremamente importante nesse curso. Por quê? Vocês vão ver que conforme eu vou começar a escrever mais rápido, vou me acostumar com essa canetinha aqui, e vocês vão perceber que eu vou escrever bem mais rápido e eu não vou ser tão caprichoso assim em relação a essa letra C. E em algumas situações pode ser que ela fique parecida com um Ezinho minúsculo. Preste atenção, tá? Porque pode confundir. Vou tentar não fazer isso, mas pode acontecer. Esse cara daqui é a quantidade de mols total de mistura dividido pelo volume de mistura. Bem, dito isso daí, a gente pode, assim como tem a fração mássica, tem também a fração molar. E a fração molar, eu quero usar letrinhas diferentes no caso de líquidos e sólidos e uma letra diferente para quando são gases. Por quê? Porque a gente vai querer trabalhar bastante com transferência de massa entre fases. E por isso, eu preciso diferenciar as duas. Note que lá em termo a gente já fazia isso. E aqui eu vou manter essa ideia. Então, eu tenho XA representando a fração molar quando são líquidos ou sólidos, e eu vou usar YA de modo exclusivo para gases. Isso daqui tem unidade para os dois casos. Quantidade de espécie química de uma determinada espécie química dividido pela quantidade da mistura. E assim como em fração mássica, esse cara daqui ele tem uma característica interessante porque elas são limitadas entre 0 e 1. Então, eu posso dizer isso tanto do XA quanto de YA. Esses caras vão de 0 a 1. E isso é muito legal. Beleza. Além disso, eu tenho também algumas relações molares. Então, na verdade, são bem parecidas. Eu tenho, assim como a gente fez para a fração mássica, eu sei que o somatório da fração molar, usando tanto XA quanto YA,
esse cara daqui, esses dois carinhas vão igual. Outra coisa que eu sei, que a concentração molar total, ela pode ser obtida somando as concentrações molares das espécies. E isso me leva também a uma característica interessante, porque eu consigo obter a concentração molar usando a fração molar e a concentração molar total. A mesma coisa pode ser feita no caso de gases. E até aqui, na realidade, eu sou uma pessoa bem feliz. Tanto que eu boto aqui. Sempre que eu sou uma pessoa feliz, eu desenho que eu estou muito feliz. Mas o bagulho complica um pouco. Por quê? E aqui eu vou colocar uma letrinha diferente. Vou botar aqui um asterisco em gases, tá? Porque eu ainda tenho uma característica diferente apenas para gases. E eu vou particularizar mais ainda. Eu vou utilizar gases ideais. A proposta é a mesma se a gente utilizar gases reais, mas eu não quero complicar a vida de vocês, tá? Então me agradeçam, tá? Pô, ainda bem, professor, ainda bem que a gente vai usar só gases ideais aqui, mas pode piorar um pouquinho. Então, eu vou colocar aqui o meu asterisco e vou colocar uma observação. A gente vai usar muito isso para gases ideais. Note, eu estou falando de gases. Gás, líquido sólido, não se aplica. Isso não vai se aplicar. Mas com gases, eu tenho, além da concentração e da fração também, eu tenho mais uma forma de caracterizar quantidade de espécie química. E para isso, já que eu estou falando de gases ideais, eu vou relembrar aqui, não sei se depois desse tempo todo sem estudar, vocês lembram dessa formuleta aqui. PV igual a nRT. E isso daqui é válido para quê? Para uma mistura de gases. E como é que eu consigo converter esse moço aqui para caracterizar uma única espécie? Tudo bem, não há problema nenhum em fazer isso. Só que eu vou escrever usando PaV igual a número de moles da espécie química RT. E apareceu aqui uma variável nova para vocês. Não é nova, tá? Porque vocês já esbarraram nela antes. Que é a pressão parcial da espécie química A. E ela é uma forma de quantificar também, quantificar quantas de espécie química tem em uma determinada mistura. Então, para gases, a gente tem também a pressão parcial. Então, vou botar aqui para vocês lembrarem. PA é o que a gente chama de pressão parcial da espécie química A na mistura. E lembrando que eu também coloquei aqui, né? Então, vou deixar anotado para vocês não se perderem, lembrarem que Na é o número de moles de A na mistura também. Beleza. Bem, o que isso daqui traz de interessante? Em algumas situações, é muito mais conveniente, falando só de gases, né? É muito mais conveniente a gente utilizar a pressão parcial, muito mais até por instrumentos de medida. Tá? Se você está trabalhando com gases, é muito melhor trabalhar com pressão do que a concentração em si.
E, no fundo, os dois carinhas têm uma relação direta. Quer ver? Eu vou pegar e vou utilizar a própria relação de gases ideais, mas eu vou começar escrevendo da seguinte maneira. Número de moles dividido pelo volume. Se você olhar aqui nessa expressão, tá? PAV igual a NRA, NART. Então, eu sei que essa igualdade aqui, ela vai estar como pressão parcial dividido por RT. E peraí. NA sobre volume de mistura. Isso daqui é o quê? Identicamente, esse cara, número de moles por volume da mistura, isso daqui é a concentração. Então, eu acabei de mostrar a vocês que a gente tem aqui uma relação direta entre a concentração e a pressão parcial. Posso trabalhar também com fração. Então, seguindo o mesmo princípio, eu posso dizer que YA é igual à concentração de A dividido pela concentração total de mistura. E isso daqui, por sua vez, eu sei que é PA sobre RT dividido por P sobre RT, utilizando a relação de gases ideais que está apresentada ali em cima. E isso daqui, eu sei que a constante de gases ideais é igual, a temperatura também. Então, isso daqui também vai ser a pressão parcial dividido pela pressão total. Isso daqui vocês viram lá em termodinâmica, não sei se lembram, mas é a lei de Dalton para mistura de gases. Dúvidas? Mistérios até aqui? Algo que tenha ficado para trás, alguma coisa que vocês queiram esclarecer melhor? Tudo tranks? Felicidade, sorriso no rosto. Bem, se ninguém está reclamando é porque para mim tá bom. Opa, veio um professor. Se veio professor é porque tá, aquela relação de concentração, aí a gente tem que descobrir qual. Sim, o que tem? Beleza. Eu tenho que saber... Sim, a gente está falando aqui da concentração em uma determinada fase. Tá? Se a gente, por exemplo, está falando em um sistema que só tem gás, tá bom? Só tem gás, tudo bem. Eu posso pegar... quadrinho. Eu posso pegar e utilizar só a segunda relação, CaYAC. Se tem um sistema que tem só líquido, eu vou usar a primeira relação. Um sistema bifásico, aí eu tenho que usar as duas. Tá? E elas vão se combinar, porque tem uma interface entre elas, efeito termodinâmico e assim por diante. Tá? Beleza? Então, isso daqui é válido para todas as situações. Tá? É bifásico, sim, multifásico, que seja, mas também é válido para um sistema monofásico. Foi ok? Tá bom, beleza. Show! Então, a gente chegou aqui, estamos bem tranquilex, porque a gente viu várias medidas, mas, vou querer começar aí um problema. E aí fica aquela questão, vou fazer por medida mássica, vou fazer por medida molar, e pode ser que eu faça por um determinado tipo de medida, mas no final ela não ficou tão conveniente, sei lá, se depois você quer fazer uma avaliação com um medidor, alguma coisa assim, e está em outra medida. Então, a gente tem que também aprender a relacionar medida mássica com medida molar. Então, eu deixo aqui. E como
relacionar as medidas mássicas e molares. Bem, para isso, a gente vai utilizar a massa molecular da espécie química e a massa molecular de mistura. Então, vamos colocá-las aqui e a minha nomenclatura para a gente conseguir se identificar dentro disso tudo. Eu vou usar MA maiúsculo para massa molecular da espécie química A, lembrando que isso daqui quilo de A, na verdade aqui não é quilo, aqui é mol só, mol de A. E a gente tem o M barra para mim vai ser a massa molecular da mistura, massa de mistura por mol de mistura. Sem grandes mistérios. Vamos começar a colocar uns mistériozinhos na vida de vocês. Bem, a primeira coisa que fica bem claro para a gente é se eu quero ROA, se eu multiplico pela massa molecular de A e multiplico a massa molecular de A e a concentração molar, bem, no fundo eu vou ter agora a concentração máxima. Mistérios aí? Acho que não. A gente tem aqui, então, com unidade, quilo de A, mol de A, vezes mol de A, metro cúbico de mistura. Esse moço vai cortar com esse moço e, portanto, eu vou ter quilo de A por metro cúbico de mistura, volume de mistura, e, portanto, eu sou uma pessoa feliz porque eu consegui obter e fazer a conversão aí para concentração máxima como eu queria. Note que a mesma jogada vai poder ser feita se a gente seguir para mistura. Então, mesmo princípio, e agora eu não vou conferir mais as unidades porque eu já conferi antes. Mas eu sei que esse moço aqui vai dar certo. Felicidade. Tá? Beleza. Então, eu tenho essas duas relações globais diretamente entre espécies químicas. Mas eu quero ampliar um pouco a proposta aqui, utilizando, fazendo essa conversão também para frações. Tá bom? Então, eu vou pegar e apresento a vocês, na verdade faz sentido, vocês já utilizam isso direto, que é, pela definição da média, da massa molecular média de mistura, eu sei que esse moço é isso daqui. Tá? A gente pode até... Isso, é esse cara daqui. E agora eu vou escrever, tá? Vou escrever direto, para causar pânico em vocês. A partir disso daqui, eu sei que eu posso escrever.
de Caramba, peraí. Deixa eu até abrir mais espaço aqui. Essa daqui é a definição que a gente utiliza para conseguir obter a nossa definição de massa molecular média, utilizando a fração molecular, a fração molar e a fração mássica. Tá? Essas aqui são relações que a gente pode utilizar sempre nas nossas deduções, e a partir dessas relações que a gente efetivamente consegue relacionar as frações mássicas com as frações molares. Como? Então, com essa, e eu vou colocar aqui uma palavrinha para vocês lembrarem um pouco. Magicamente. Agora só estou anotando, tá bom? É para causar pânico mesmo, tá? Fiquem em pânico. Ai, bichinho chato. Bem, essa daqui é a relação que entre fração mássica e fração molar. Tá? E isso daqui é válido também. Eu esqueci de colocar, deixa eu anotar aqui. Idem, se você fizer para YA, tá? Vai funcionar também. E agora eu gostaria muito de saber quantos aqui nessa sala virtual, tá? Normalmente eu olharia a cara de vocês, tá? Mas então eu gostaria que vocês colocassem, expressassem aí no chat, tá? Quantos ficaram assim, que porcaria é essa que ele está falando? De onde veio essa loucura toda? Como ele chegou a isso? Pois é. Mais alguém aqui que também... Pois é. Calma. Essa daqui é uma relação que ela vai ser válida, tranquilo, mas eu preciso provar para vocês. Tá? Eu não posso simplesmente chegar aqui e colocar, pô, não, é isso daqui. Não. Esse daqui é um momento que eu chamo... eu acho melhor botar no chat. Então, vamos chegar. E eu não sabia. Legal que ele tem isso. Mas então agora a gente vai criar aqui um momento.
WTF, tá? Então, note que eu vou partir da primeira proposta que relaciona as concentrações, tá bom? Então, ρA é igual MaCA. Aí eu pergunto a vocês, dessa relação aqui, tem alguém que ficou em dúvida nela? Aqui, nessa daqui tem feitiçaria? Nessa daqui eu acho que é felicidade pura, né? É correr para abraço, que é gol. E aí eu vou fazer o seguinte, então. A partir dessa daqui, eu vou pegar agora e vou ampliar. Eu vou lembrar as relações mássicas e as relações molares que a gente viu anteriormente. Isso daqui é ρ, WA, igual a MA, vezes a concentração molar, vezes XA. Nesse ponto, mistérios? Tranquilex. Tranquilex. Tá de boas. E aí eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou chegar agora e vou botar WA é igual a XA 3MA vezes C dividido por ρ. Poderia ser YA, não tem problema nenhum, não. Tá? Aqui, no caso, estou imaginando que é líquido. E aí, o que eu sei? Tá? Eu sei que esse moço, essa porcaria aqui mudou, esse moço aqui, ele está definido pela média, pela massa molecular média de mistura, não é verdade? Estava ali. Então, eu sei que eu vou poder igualar esse cara a XA MA dividido por M. Quanto de mistério tem aqui até aqui? Nada. E por definição, eu sei XA MA. Só vou trocar letrinha, tá? Em relação ao que eu tinha escrito antes. Só que o que acontece nessa situação aqui? Matematicamente, para você, não é interessante manter, e eu vou apagar coisas aqui, tá? Não é interessante manter um índice de somatório, ou seja, esse mocinho aqui, não é legal manter o mesmo índice da variável que você está trabalhando. A única coisa que eu sei aqui é que esse pessoal vai precisar ser somado indo do primeiro termo até o termo N. Tá? Então, para não ficar com problema de saúde aqui, eu só vou trocar a letrinha. Só isso. E vou botar D. Um índice diferente. Só para não ter mistério. Pergunto agora quem está respirando melhor, quem agora está... Ah, tá, agora foi. Agora eu saquei. Claro que posso repetir, botar aqui. É só uma questão da matemática, tá? Na matemática, não é saudável para mim utilizar o índice, o mesmo índice num somatório em relação à variável que eu quero. Por quê? Vai te confundir. Se você quiser manter o índice A aqui, pode manter, tá tranquilo. Tá? É mais uma questão de você não se confundir. Por quê? Caraca, eu estou aqui vendo uma equação. Essa equação ela é toda referente aí à espécie química A sinistra. Pô, mandando ver lá no bagulho. Aí você vem aqui e olha matemática. Um somatório que usa
o índice da espécie química que você está querendo, que você está interessado. Isso não é tão legal, tá? Isso daí é mais uma questão de, tá, vou usar um índice outro qualquer, poderia ser B, poderia ter sido D, poderia ter sido I, poderia ter sido qualquer índice. É só para não ficar igual ao teu índice de interesse da espécie química. É só uma formalidade matemática, não tem nada demais. Não sei se da maneira como eu expliquei ficou claro. Note que vocês podem dizer não, tá? Que aí eu posso tentar explicar de outra forma. Ou tá tranquilo. É só uma formalidade matemática só para não confundir a cabeça mesmo. Se é que confundiu, né, já, né? Só porque eu troquei o índice. É só trocar a letrinha. Tamo ok? Tá? Tá bom. Beleza. Tá bom. Então tá. Pois é. Poderia ter sido qualquer letrinha. Você escolhe a letrinha que tu quer. Tá? Então, não tem mistério. E eu posso fazer a mesma coisa para fração mássica também. Tá? Então, eu posso chegar e utilizar... Note que aqui, deixa eu desmarcar, eu vou colocar assim, olha. Aqui a gente obteve essa relação, mas a gente pode ter também mais uma, né? Eu posso fazer toda a minha dedução agora partindo de ρWA igual MA CXA, só que eu vou mudar. Ao invés de fazer a relação baseada diretamente com WA, eu vou inverter ela. Só isso que eu vou fazer. No fundo é isso. Eu vou pegar agora e vou colocar XA é igual a WA sobre MA vezes Rho sobre C. E esse cara daqui, até onde eu lembro, ele vai te dar a relação da massa molecular e com isso você vai chegar à expressão que a gente teve antes. Sem grandes mistérios também. Já vou trocar o índicezinho aqui, tá? Só para ficar tranquilo. E essa daqui é a segunda relação. Mistérios até aqui. Felicidade. Tá. Beleza. Bem, note que isso daqui encerra a questão de quantificação de espécie química em uma determinada mistura. Estamos tranquilos quanto a isso. Mas agora eu tenho que caracterizar também a movimentação de espécie química. E para isso, a gente precisa definir algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem que colocar no papel e deixar bastante claro. Então, vou começar aqui mais um itemzinho, que a gente vai precisar caracterizar uma mistura. Tá? Em uma mistura, quantas espécies químicas podem ter? Um monte de espécie química. Elas têm a mesma velocidade? Porque ficou no denominador? Tá, desculpa, eu não tinha lido ali, tá? Pela minha definição. Note que isso aqui é uma definição, tá? Eu estou usando essa daqui, aqui de cima. M igual a 1 sobre WA, ômega A dividido por MA. Isso daqui, lembrando, eu estou usando como uma definição, tá?
Então, era por isso aqui. Perdão, eu falei aqui e não perguntei se está ok. Show, beleza. Então, quando a gente fala agora de velocidades, eu tenho que pensar na velocidade da própria espécie. Tá? Então, existe aqui a velocidade individual da espécie química. E eu vou chamar essa velocidade de vetor VA. Para quem já pegou a revisão de fenômenos de transporte, conhece bem já a minha nomenclatura para variáveis vetoriais. Velocidade é uma variável vetorial, então já estou caracterizando ela aí. Note que essa daí é a velocidade real de espécie química. É um mundo ideal para mim conseguir saber quem é essa velocidade. Mas eu pergunto a vocês, como é que eu consigo medir esse treco aqui? Como é que você consegue, dentro de uma mistura, tá aquele monte de espécie química lá, como é que eu consigo mensurar a velocidade individual de cada espécie química? Olha, é complicado, tá? E apesar dela ser a real, a melhor velocidade para mim, ela não é tão prática assim. Então, eu preciso definir agora as velocidades médias de mistura, que sim são afetadas pelo movimento individual das espécies químicas. Então, eu preciso agora me preocupar com as velocidades médias. E para isso, eu trago dois formatos. Eu trago o primeiro, eu escrevi no lugar errado, é a velocidade mássica. Média. E a velocidade mássica média é o vetor V, eu vou chamar de vetor V. Tem espaço aqui. Vou botar embaixo. Papel que não falta aqui para mim. E a definição dela, professor, por quê? Definição dela. Foi definido dessa maneira, que ela é o vetor V é igual a uma ponderação A igual a 1 a N de ρA, VA, dividido pela concentração mássica de mistura. Como eu posso reescrever isso daqui? Note que ρ, para mim, está fora do somatório, mas eu poderia colocar ele dentro do somatório, não tem influência nenhuma, na verdade. E, por definição, vocês podem me lembrar, porque eu não estou lembrando muito bem, qual a definição de ρA dividido por ρ? Começando com fração e terminando com mássica? É a própria fração mássica. Então, eu posso pegar e escrever esse moço de uma maneira diferente. Eu posso escrever como WAVA, lógico, somando em todas as espécies químicas. E essa daqui é a velocidade mássica média. Pô, peraí. Lembra de McFlu? Lá em Transcal, qual era a velocidade de escoamento? Era essa. Era essa daqui a velocidade de escoamento. Então, esse cara daqui, para mim, é muito interessante. Porque eu vou querer utilizar no futuro. Essa daqui é a velocidade de escoamento. É sim aquela que vocês usaram lá em McFlu, aquela que vocês usaram lá em Transcal, e a gente vai usar aqui de novo.
Mas nem sempre é o mais conveniente utilizar esse cara daqui. Tem também a velocidade molar média, que eu vou chamar de VM. E eu posso relacionar ela, na verdade é a mesma jogada, VM é igual somatório igual CA, botou o N aqui, CA VA, dividido pela concentração molar de mistura, e isso daqui, portanto, eu consigo escrever também A igual a 1 N de XA VA. Professor, se fossem gases, pode usar o YA? Pode. Idem para YA. Dúvidas? Cara, essa daqui é a velocidade de escoamento que a gente utilizou lá em McFlu? Não, não é. Essa daqui é uma nova definição. E dependendo da formulação que você for utilizar, se for uma formulação molar, ela é baseada na velocidade molar média. Tá? E, bem, a gente precisa ter um tratamento de interconversão entre as duas. Tá? Existe? Claro que existe. Vou mostrar? Não, não vou mostrar. Por quê? Porque isso daí está muito bem documentado, são relações, e na verdade faz parte dos exercícios, segue o mesmo princípio do que eu já apresentei para vocês. O princípio da relação entre as concentrações. Então aqui segue um princípio muito parecido. E, portanto, por esse motivo, eu vou poupar um pouquinho do meu tempo e não apresento a vocês. Mas pode ter certeza que isso vai estar lá em lista de exercícios para vocês treinarem e verem como é que é. Até aqui, mistérios? Complicações? Nível de dificuldade? Estamos no jardim de infância ou a gente já saiu aí do jardim de infância? A gente está na alfabetização, sei lá, deve ser isso, alfabetização por transmassa. Tá bom. Ok. Note que a gente encerrou, então, o primeiro ciclo de quantificação de variáveis em transferência de massa. Então, primeiro, as concentrações, as formas com a qual a gente vai quantificar e a movimentação. Lembrando que o maior interesse, sem dúvida nenhuma, é a velocidade individual de cada espécie, a velocidade VA. Mas ela é difícil. Então, para isso, a gente vai fazer uso das velocidades médias. O próximo tópico, ele está associado à importância que termodinâmica tem nessa disciplina. E, por isso, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre alguns conceitos que eu preciso trazer para cá. Em especial, eu vou conversar agora com vocês sobre equilíbrio de fases. Então, o próximo item, 2.1.2, a gente vai lá para a Terra, de leve. Equilíbrio de fases. E para equilíbrio de fases, eu vou considerar aqui uma situação aonde eu tenho um tanque. Tá? Esse tanque
ele tem embaixo, ele tem um determinado solvente, e na parte de cima, ele tem, deixa eu anotar, um gás, uma espécie química A, urim. Tá? E nessa situação, eu vou considerar aqui um estado de equilíbrio, tá bom? Então, para isso, P e T são constantes, nesse meu exemplo. E aí, com esse problema aqui, em voga, aqui, deixa eu anotar aqui em cima. Na verdade, deixa eu botar assim. Ca no líquido. Ou seja, no início, eu vou considerar uma situação onde eu tenho um gás, ele é solúvel, tá? Então ele tem como capturar o gás A espécie química A. E aí eu pergunto a vocês o que vocês esperam da evolução desse gráfico aqui. Como é que vocês esperam que a concentração da espécie química A no líquido, ela evolua? Eu vou dar uma dica para vocês. Tá? No início, tá? Eu estou considerando que, olha, bem aqui, olha, não tem nada. Eu estou zeradão, tá? Estou tranquilex. Mas conforme o tempo vai passando, o que você espera que vai acontecer? Que aumente a concentração até um certo limite, um tempo muito infinito. Então vamos lá. Vou tentar, hein? Vou tentar desenhar. Então tá aqui, ó, tá subindo. E aí vai chegar um ponto que esse cara daqui vai começar aí a ficar constante. Eu pergunto a vocês, por que ele fica constante? Na verdade, o Renan já está chutando bom. Chutando não, né? Ele já está colocando aí um bom argumento. Cara, a transferência de massa, ela tem um limite. O limite superior de transferência de massa sempre é o equilíbrio termodinâmico. Então, num primeiro momento, a transferência de massa ela vai acontecer. Então, até determinado ponto, eu tenho uma boa parte, na verdade, com o transporte de massa, mas o que vai acabar acontecendo nessa situação é que sim, esse cara ele atinge um limite para o processo de transferência de massa. Ou seja, transferência de massa não é infinita. E o limite ele é regido pela termodinâmica. E aí eu pergunto a vocês, mas que concentração é essa daqui? Essa daqui é a concentração baseada, sim, no equilíbrio. Então, ela é totalmente dependente da termodinâmica de equilíbrio. E ela depende da solubilidade, e essa é a palavra que eu gostaria de ressaltar aqui, de saturação da espécie química A no líquido. Então, eu vou colocar aqui, ó. Saturação, para mim, eu vou utilizar um asterisco isso, tá bom? É Ca asterisco. Isso daqui, para mim, é a concentração de solubilidade
de saturação. Da espécie química A. E aí eu pergunto a vocês, pô, o que isso daí significa? Eu gostaria de tentar trazer, tirar um pouco do âmbito de termo e trazer um pouquinho para cá, para transmassa. Eu gostaria de perguntar para vocês, imagina isso, o que vocês entendem quando um colega, ou mesmo vocês falam, pô, cara, eu estou saturado hoje. O que isso daí significa? Cara, você não aguenta mais. Ah, o quê? Não sei ainda. Outra coisa, tá? A saturação, então, é aquele momento em que você fica assim, meu irmão, chega, chega de me colocar coisa aí. E vai ter uma hora que o solvente vai virar para o gás e vai dizer, meu irmão, para de me enviar espécie química. Tá? Eu saturei, eu não aguento mais isso. Tá? Outro exemplo, tá? É a condição de saturação, não sei se vocês conhecem, mas é a concentração de saturação no metrô. Tá? Existem duas concentrações de saturação no metrô, não sei se agora em época de isolamento social está tendo, acho que sim, mas que ocorre de manhã, tá? Passa um tempo e depois acontece 5 da tarde, que é momento de hora de rush, né? Então, é aquele momento que você, espécie química, quer entrar no vagão, né? O vagão é pronto para te receber, felicidade, tá? Mas você, espécie química, está vendo que está com tantas outras espécies químicas dentro daquele vagão que não dá, já era. Você não consegue entrar ali. Então, é a concentração de saturação do vagão do metrô. Então, para anotar aqui e deixar registrado para vocês. Ah, acabou. Então, deixa eu botar aí mais uma folhinha. O limite superior. Apesar do vagão do metrô, caramba, tá prontinho para transferir massa e a galera entrar lá dentro, entrou na saturação e, portanto, atingiu o limite superior dele. Então, o limite superior para a transferência de massa olha, isso daqui já me dá um indicativo legal. Determinado pela termodinâmica de equilíbrio. Qual é o indicativo? Poxa, se eu quero verificar um determinado cálculo, né, e eu quero saber até onde eu consigo transferir de massa em um determinado sistema, é só você verificar a condição inicial desse sistema e fazer o cálculo da termodinâmica. Verificar qual seria a condição em que o equilíbrio seria atingido. Com isso, você já sabe o quanto você vai, até onde você consegue levar essa transferência de massa. E aí você pode projetar o seu equipamento já com isso em voga. Porém, como eu vou até voltar para o gráfico, porém, o que pode acontecer nessa situação? Note que para você conseguir atingir aqui a condição de saturação, cara, passou um bom tempo. Então, talvez, quando você faz o cálculo da termodinâmica, o valor esteja aqui no finalzinho. Tá? Olha só, isso tudo daqui para cá é uma transferência de massa praticamente irrisória. E aí você vai ter um equipamento que, puxa, talvez só nos primeiros minutos, nos primeiros instantes,
da operação que efetivamente a transferência de massa ocorra. E toda essa parte aqui, né, ela fica a desejar. Então, isso é algo que tem que ficar na cabeça de vocês desde já. Beleza. Então, como é interessante para a gente trabalhar com a termodinâmica, eu trago para vocês um lembrete, que é como eu faço o cálculo de solubilidade de gases em líquidos. E para isso, a gente faz uso de uma relação. Eu não gosto de chamar desse jeito, tá? Eu gosto de chamar de relação de Henry. Mas eu estou sendo purista em relação ao pessoal de termo. Eles chamam de lei. Lei de Henry. Para mim não é lei porque se tem um momento que ela não é mais válida, não é uma lei. Tá? Mas enfim. E ela relaciona, e aqui começa, hein? A pressão parcial com a pressão parcial no gás com a fração molar no gás, perdão, no líquido. Então, você tem como avaliar o equilíbrio e analisar até onde você vai conseguir ir no teu processo de transferência. Esse H que está aqui é a constante de Henry. Professor, onde eu vou conseguir essa constante de Henry? Você pode utilizar qualquer livro de termodinâmica, assim como a referência bibliográfica, nas referências bibliográficas. O livro do Welch tem algumas tabelas para a constante de Henry. Eu acho que daquelas referências talvez seja a única. Tá? Eu não estou lembrando se as outras elas são várias, se elas têm isso daqui. Mas a lei de Henry, ela tem uma limitação. Ela só é válida para sistemas com baixa solubilidade. Puxa, mas então não é sempre que eu vou conseguir utilizar. Não, para isso a gente precisa fazer o uso das relações termodinâmicas mais aplicadas, né? Então, antes de chegar às relações que eu sei que vocês já viram, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a pressão de vapor, porque ela vai ser utilizada no momento em que a gente fizer as relações de equilíbrio. Então, para relembrar, a pressão de vapor, aqui eu vou colocar de líquidos puros. Vocês têm o sentimento da física associada à pressão de vapor? O que você consegue tirar com a pressão de vapor? O que ela consegue mensurar? Alguém consegue me ajudar com isso? Não? Pode repetir a pergunta, por favor, Luiz Fernando? Só ficou claro. Eu quero saber o significado físico. O que a pressão de vapor ela consegue te fornecer num entendimento físico da jogada? Professor, eu não estou conseguindo escrever no chat, por isso que eu abri o meu microfone. Claro, não tem problema nenhum. Tá bom? O meu computador está travando, não consegui. Ele descreve a tendência de um líquido evaporar. Show de bola. Exatamente. A própria pressão de vapor, ela
te dá uma tendência da transferência de massa. É uma tendência de qualquer molécula, átomo, de escapar de um líquido, ou de um sólido também. Então, com isso, essa daí é uma variável que te mostra o quanto de transferência de massa que pode ocorrer em um determinado sistema. Então, eu gostaria de lembrar a vocês a relação que existe para que a gente possa obter... Será que dá nesse espaço? Não, vou escrever embaixo. Existe uma relação, a equação de Antoine, que fornece uma dependência logarítmica da pressão. Saturação. Na verdade, aqui é a pressão de vapor saturado, usando aí umas constantezinhas. Note que você tem que tomar cuidado quando for utilizar a equação de Antoine, porque tem algumas relações que mudam um pouquinho a forma com qual as constantes elas são escritas, tá? E aí você tem que olhar a equação certa para aquela referência. Então, esse é um hashtag Fica a Dica aí que eu deixo para vocês lembrarem. No livro também tem, tá? Então, para os problemas associados, vocês podem procurar lá que vocês vão encontrar. Então, essa daqui é a pressão. Na verdade, aqui a equação de Antoine, ela te dá a pressão de vapor em uma condição super, hiper especial, que é a condição de saturação. Ou seja, aquela que é de interesse para a gente, aquela onde eu estou no equilíbrio termodinâmico. Sendo assim, eu trago para vocês as duas relações, na verdade, duas relações de equilíbrio baseado justamente na pressão de vapor saturado. A primeira delas, a lei de Raoult, que me dá a pressão de vapor é igual à pressão de saturação vezes XA. Isso daqui é válido quando a gente está com uma solução ideal. E você pode também, note que aqui, solução ideal, não existe qualquer não idealidade relacionada nem ao gás, nem ao líquido. Então, coeficiente de atividade, fugacidade, nada disso é considerado. Agora, no momento em que você tem soluções não ideais, o coeficiente de atividade ele passa a ter um determinado efeito. E, portanto, você pode utilizar essa relação onde o coeficiente de atividade ele sai através aí de uma... Na verdade, pode ser um Margulis da vida, alguma coisa aí, um Uniquac, um Unifac. E uma coisa que pode acontecer, esse bicho aqui ficar pior ainda. Tá? Então, você pode ter diferentes formatos do próprio equilíbrio termodinâmico. E uma coisa que a gente sabe de antemão, vocês já fizeram termo, é que o equilíbrio ele depende da quantidade de substância que existe no sistema, ou seja, das próprias frações molares, ele depende da pressão total do sistema e ele depende da temperatura também. Então, uma forma geral da gente poder explicar, na verdade, relacionar os dois, é utilizar PA sobre XA. E isso daqui vai ser igual
a uma relação de equilíbrio qualquer. Tá? Então, eu vou passar a usar um K maiúsculo aqui. Tá? Eu sei que esse K maiúsculo ele pode vir a depender de temperatura, pressão, XA, XB, de YA, ou PA, né? E aí, essa relação K aqui, digamos, é a solução ideal. Tá? Se ela é a solução ideal, ela vai ser identicamente igual à pressão de vapor saturado. Puxa, se é uma solução não ideal, não tem nenhuma não idealidade no gás. Então, vai ser PA de saturação, né? Pressão de vapor saturado, multiplicado pelo coeficiente de atividade. E tem efeito de fugacidade. Aí você precisa utilizar as relações termodinâmicas para isso. Ou seja, esse K aqui, para mim, é só uma forma de escrever uma relação de equilíbrio geral. Só para isso. E aí, dependendo de cada caso, eu uso a relação de equilíbrio que é necessária. Dúvidas? Mistérios, grandes complicações, magia negra, Harry Potter. Todo mundo tranquilo? Tá. Acabou que eu segurei um pouquinho também, mas para a gente não entrar na conservação, na dedução já da equação de transporte de espécie química, isso vai ficar para a próxima aula. Na próxima aula, então, a gente definitivamente pega e vai já deduzir e começar a trabalhar no equacionamento. E para isso, lembrando, tá? O final de semana está aí e eu preciso, agora sim, não tem mais como fugir. Eu preciso sim dos teoremas de transporte. Se você pegar e olhar aí as equações de conservação de massa, de quantidade de movimento, talvez até o final de semana saia de energia total, que eu estou preparando. Então, vai ser melhor ainda, porque aí vocês vão poder relacionar direto com o que eu vou fazer aqui em Transmassa. Tá bom? Dúvidas? A data, você tem que acessar o link, eu não lembro de cabeça, tá, Gustavo? Mas lá você vai encontrar dentro do AVA. Note que hoje eu terminei um tópico. Se eu terminei um tópico, pode ter certeza que daqui a pouquinho, lá no AVA, vai ter um questionário sobre a aula de hoje. Tá? Lembrando que eu já fechei o questionário da aula passada, porque foi isso que a gente tinha combinado. E antes de começar a aula de segunda-feira, eu vou fechar o questionário da aula de hoje. Tá bom? Beleza? Beleza. Show de bola, então. Então, LF. Diga. Então, a gente viu o efeito do equilíbrio, no caso, e teria algum efeito da troca de calor? A troca de calor causaria algum efeito? Tem um efeito. Tem um efeito, sim. Só que eu vou guardar esse efeito para quando a gente falar de calor e massa combinado. Tá? Que efeito é esse? No momento que você tem uma reação química, a reação ela pode ser endotérmica ou exotérmica, não é verdade? Não tem a reação? Tem um efeito de transferência de massa aí, né? É uma transformação de uma espécie química em outra. Então, bem ou mal, tem um efeito térmico. A outra jogada é que no momento que existe mudança de fase, existe o calor de vaporização, existe o calor de condensação, e, portanto, isso daí também está atrelado à própria mudança de fase, né? E, portanto, vai aumentar a quantidade de espécie química em uma fase, diminuir na outra, e, portanto, tem transporte de massa. Então, existe na verdade, um carinho especial de calor e massa, né, espécie química, justamente pelas interações
associadas às entalpias de formação, de reação, de mudança de fase. Então, sim, existe. Tá? Mas esse é um assunto que a gente guarda para quando falar de calor e massa combinado. Beleza? Beleza, obrigado. Mais alguma coisa? Tranquilo? Show, galera. Então, vou interromper aqui a transmissão, pelo menos o espelhamento. Um bom final de semana aí para vocês. Lembrem-se que tem aí a lista, tem o questionário, tem coisinha para fazer. Boa semana para vocês. Enjoy. Tchau, Valeu, LF. valeu. Bom fim de semana. Valeu, para vocês aí também. Falou. Tchau, tchau.